Pessoal, boa tarde, né? Estou gravando essa videoaula pela parte da tarde. Eu gostaria de ver com vocês o iníciozinho do segundo bimestre em Sociologia, certo? E nós temos como subtema, né? Socialização, o indivíduo em sociedade. Então, lá na página 5, começa a abordar os processos de socialização, né? Então, o que é a sociologia? Recapitulando, né? A gente viu isso no primeiro bimestre. Ciência que estuda a sociedade, o indivíduo e as suas relações sociais, as instituições sociais que fazem parte do processo. E para a gente falar de socialização, claro que a gente vai lembrar de como tudo isso começa. E esse processo de socialização começa já quando o indivíduo ele passa a atuar, a viver em sociedade. Então, a sociologia ela vai apontar dois processos de socialização, no primeiro momento. Socialização primária e socialização secundária. A gente vai se deter agora no processo de socialização primária, né? Então, assim, é na família que acontece esse processo de socialização primária. Então, assim, o indivíduo quando ele nasce com algumas habilidades, com muitas habilidades cognitivas, mas o ser humano é o ser mais dependente de outro para que ele possa se manter vivo, né? Os animais, eles têm os instintos e através desses instintos eles conseguem sobreviver, mesmo sem ter lá a mãe para poder lhe dar esse suporte. Ser humano não. Nós necessitamos de alguém que nos dê esses cuidados, né? Se a gente não tiver, o ser humano não vai sobreviver, ele não sabe, não tem como a procura de alimento sozinho, tem que ter alguém para servir. Então, assim, vamos pensar, né? A criança, né? Então, quando a criança nasce, ela começa a entender as regras sociais a partir do momento que começamos a estabelecer conexões. A criança ela ainda não tem um amadurecimento cognitivo para expressar o porquê da consequência das coisas. Tipo, se você diz para uma criança que não pode colocar o dedo na tomada, ela vai insistir diversas vezes porque ela não entende o perigo que tem através daquilo ali. E a gente tenta evitar até o momento dela entender o porquê, que a eletricidade, né, vai poder acontecer um acidente e algo muito ruim. O bebê, quando ele sente fome, é um instinto do bebê, ele vai chorar porque ele está sentindo fome. E a mãe vai entender o que, né, nessa conexão? Os principais significados que pode ter esse choro. Se é para se estar com fome, ela vai oferecer o leite, o bebê vai entender que ele chorando, ele vai conseguir ter o leite da mãe. Ou se ele está com a dor, a mãe vai ver seu remédio. Ou se é para trocar uma fralda. Então, assim, o choro é uma das conexões que o bebê começa a desenvolver para que ele consiga estabelecer uma comunicação, certo? Todo o processo de socialização, ele tem que ter uma comunicação, tem que se fazer entendido, né? E essa socialização primária, que é justamente essa desenvoltura da família, certo? A família é que dá essas primeiras regras. Como se comportar, o que deve fazer, o que não deve fazer, tudo isso fica parte da família. E quando a gente começa a ter uma determinada idade, a família vai reportar para a escola, certo? A escola passa a ser um fator de socialização secundário, né? A escola, ela pega a criança e ela vai continuar com o processo de formação, onde vai colocar a criança em contato com outras crianças para desenvolverem habilidades cognitivas afetivas, de socialização, de interiorização de regras, né? Então, tudo isso a sociologia vai dizer que são os nossos contatos sociais que nos fazem seres sociáveis, ok? E aí, tem na página 6 um estudo de caso de umas crianças selvagens, né? Que elas viveram em meio a lobos durante a década de 1920. Eram duas meninas, né? Amala e Kamala. E como elas foram privadas na infância dela de viverem, né, com outros humanos, né, ela começa elas são abandonadas na selva e elas são adotadas por uma família de lobos e elas desenvolvem todo o convívio com esses animais e passam a ter todas as características que os animais têm, né?
Na época, né, elas tinham respectivamente 1 ano e meio a 8 anos de idade. E os pais delas eram missionários britânicos que estavam, né, em uma missão, e eles chegam a Óbito e elas ficam perdidas em meio à selva. Depois de muito tempo, ela é encontrada por outros missionários e que, quando a encontram essas crianças, né, depois de um bom tempo, elas estão com todos os comportamentos que os lobos tinham, né? Elas não andavam de pé, elas eram quadrúpedes, os dentes eram extremamente afiados, comiam carnes, elas uivavam, não tinham a linguagem como nós temos de seres humanos. E aí, com muita luta, elas são resgatadas e levadas para o convívio, né? E os cientistas deixam elas por algum tempo para ver se elas voltam a se socializarem, só que elas não conseguem, certo? Elas passam um tempo, desenvolvem algumas capacidades, né? Mas não conseguem conviver com os humanos, elas vão a óbito, né? Isso aí é uma história que está na página 6 de vocês. Na página 7, se a gente está falando de processo de socialização, a gente vai falar das instituições sociais, né? E o que são instituições sociais? Todas as instituições que estão na sociedade e que nos dão resposta para sobrevivência e interação em grupo. Então aqui, ó, nós temos alguns exemplos. A igreja, né, é uma instituição social. A família também passa a ser instituição, tem a sua parte na formação do indivíduo, né? No caso, o policial como sendo, né, o controle, né, a imposição das regras, o cumprimento das regras, né? A mídia, os jornalistas, né? A mídia também é uma instituição que fornece informações, né, que são relevantes sobre o que acontece no mundo, né? E os professores, que é a escola, né, que são os conhecimentos formais que são ensinados para os alunos durante todo o tempo, para que eles vivam na sociedade e consigam desempenhar os seus papéis enquanto profissionais no futuro, que serão vocês, né? Na página 8, tem uns textos de apoio, certo? E a gente vai conhecer um pouquinho de Emile Durkheim, né? Sociólogo, antropólogo também. E ele vai trabalhar com o processo de socialização, onde ele vai dizer que o indivíduo, né, na escola, ele tem a assimilação, né? Ele vai lidar com dois conceitos, a assimilação e a acomodação. Então, assim, na escola nós fazemos o quê? Na família, da mesma forma, nós assimilamos as regras, vamos criando consciência e acomodando os conteúdos que essas regras têm a nos passar, certo? Nesse processo de socialização primária, gente, é muito importante para um indivíduo que tenha essa fonte segura de informação. Então, assim, se a gente pensar no processo de socialização primária, nós vamos falar nas formações familiares, né? Então, o ideal seria o quê, né? Pai, mãe e filho. Mas hoje nós temos nomenclaturas diferenciadas. As formações familiares, elas estão bem diferenciadas. Muitas vezes o pai e a mãe não têm tempo e quem assume essa educação da criança são os avós ou é uma tia. E assim por diante, certo? Os papéis dessa educação dependem muito das formações familiares que hoje, na atualidade, elas também mudaram, certo? Com a modernidade, né? Nós temos diversos grupos de formações familiares que são bem diferentes. E Durkheim vai dizer que para a criança ter a sua formação cognitiva saudável, segura, fortalecida, afetivamente, emocionalmente, o indivíduo tem que ter essa base num bom convívio familiar. Daí a importância, né, da família na educação das crianças, né? A família é a porta de tudo, né? É a base da formação do indivíduo. Continuando, né, na página 10, vai se mostrando para vocês, né, que quando a criança ela tem uma base familiar saudável, né,
ela vai desenvolver as habilidades e vai ser um profissional excelente, vai ser uma pessoa madura, né? Que vivenciou todas as experiências, né? Que conseguiu ultrapassar todas as barreiras e vai se dar muito bem, vai ser um ser humano do bem, vamos pensar assim, né? Mas quando nós temos famílias que não têm uma base bem fortalecida, que passam por restrições, por zonas de vulnerabilidade, como no caso, né? Crianças que vêm de lares desestruturados, infelizmente, esse processo vai ficar quebrado, né? Trincado. E aí a gente vai ter os problemas sociais que são bem desagradáveis para um todo, né? Crianças que não são emocionalmente seguras, que são rebeldes, que futuramente vão ser os meliantes sociais, né? Que vão quebrar as regras sociais. Infelizmente, uma grande causa disso tudo são dos lares que não são bem constituídos, que faz parte desse processo de socialização primária, ok? Agora, gente, vem falar aqui na página 11 da importância desse processo de socialização para as crianças, né? Do brincar, né? De trocar experiências, né? Infelizmente, eu vou agora, né, tocar nesse assunto que é necessário para a gente nas nossas discussões em sociologia, né? A nossa sociedade que está enfrentando esse problema da pandemia está muito difícil para essas crianças, né? E já era difícil antes disso, porque as crianças começaram a trocar os significados das brincadeiras e os recursos tecnológicos, eles tomaram de conta de espaços que antes as crianças nem sequer sabiam que existiam, né? Criança tem que correr, criança tem que estar em contato social, subjetivo, verbal com o outro, a conversa, né, de um com o outro, sair das redes sociais, que são muitas vezes perigosas, certo? Quando não são bem administradas e monitoradas, né? A criança, ela necessita um ambiente saudável, praticar esporte, né, que faz parte disso, dessas brincadeiras, né, os joguinhos. Tudo isso é processo de socialização, certo? Vocês imaginam, antes, gente, as crianças brincavam de amarelinho, que era aquela brincadeirinha, né, de fazer os quadrinhos e outras crianças ficavam ali, iam passando de canto por canto. Coisas simples, mas que envolvem um universo de situações, né? Estavam com outras crianças, conversavam no intervalo, trocavam ideias, pulavam, tudo junto. E com a onda da tecnologia isso não aconteceu mais. As crianças começaram a ser muito ligadas aos celulares e estão deixando essa comunicação subjetiva com o outro. E eu me preocupo para ver que tipo de formação terá essas crianças, se não vão ser robôs, né? E com a pandemia, mais preocupante ainda, essas crianças estão em casa, tem muitos pais que não estão sabendo lidar. A escola tenta fazer a sua missão por meio das mídias, passando atividades, oferecendo, né, aquela aulinha de recreação prática que vem com brincadeiras que visam essa socialização, saindo das redes sociais. Mas é importante que as famílias se mobilizem para isso também, para que a criança não perca a oportunidade de ser criança em meio a esse tumulto em que nós vivemos com essa pandemia, certo? O processo de socialização, ele é tão grande, gente, porque a gente está lidando numa escadinha para chegar a tão famosa individualização e a uma cidadania, para que a gente possa exercer os nossos direitos e também cumprir com os nossos deveres. E para isso eu vou mostrar para vocês um videozinho curto, certo? Que vai falar sobre o papel da escola na formação do cidadão, certo? E depois eu retorno com o vídeo dizendo para vocês como serão as nossas atividades, ok? Você acha que o Grêmio é realmente a voz da escola, a voz do aluno? Quando bem representado, sim. O importante de estar envolvido com o Grêmio é porque quando a gente está envolvido com as questões pedagógicas, com as questões culturais, com as questões esportivas, tudo junto e bem organizado, a gente consegue levantar muito melhor os problemas da escola, maneiras de resolver, ações políticas muito mais precisas dentro da escola. Mas é uma tradição da escola ter um Grêmio ou é uma coisa nova? Como é que é?
nunca foi algo que deu certo. Mas agora a gente está passando na escola por uma ótima fase nesse sentido. A gente está conseguindo promover eventos bacanas, com bastante adesão da galera, principalmente por causa disso, porque quando todas as lideranças estudantis dentro da escola estão ligadas, estão trabalhando juntas, a coisa progride muito melhor, muito mais fácil. Você acha que você leva isso pra vida também, Caio? Olha, sem dúvida, eu acho que o mais legal aqui da nossa escola é que nem sempre, eu, por exemplo, não sou um bom aluno no sentido acadêmico, mas é importante que a escola motive os alunos a desenvolverem outras qualidades aqui, porque desenvolve o aluno como um ser humano, e é uma coisa que eu, pelo menos, vou levar para minha vida com toda certeza. É aqui que eu estou me formando para o que eu vou passar amanhã. Ou seja, na escola não se forma só os alunos, se forma o cidadão também. Se forma um cidadão, mais importante que isso, que a educação que a gente tem em casa, ela certifica enquanto nós somos pequenos, tal, crianças. Agora, a partir do momento que a gente está numa escola, no ensino médio, é muito importante que a escola tenha esse papel conscientizador para formar o cidadão crítico, pleno em seus direitos e seus deveres. Bem, pessoal, então, de acordo com o vídeo, né, de cidadania, vocês viram, né, o que o adolescente ele conversa, né, através da formação desse grêmio, né, que luta pelos direitos, mas também dos deveres do aluno, do cidadão, né, e ele começa a colocar que a família, né, por muito tempo, esse processo de socialização, ele acontece na família, mas vai surtir enquanto são pequenos, né, é importante nessa base, mas a escola, ela forma o indivíduo para a vida, tornando ele, né, um sujeito crítico. Como atividades, né, eu quero que vocês, no material da gente do positivo, vocês respondam até a página 12. Tem poucas questões, não são tantas, certo, gente? Mas vocês olhem as questões, respondam até a página 12 e da nossa próxima videoaula eu dou sequência ao conteúdo com o processo de socialização secundário, ok? Até breve.